Vamos ficar de pé. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a palavra do Senhor, amém? Vamos estender as nossas mãos aqui. Sei que Deus usa tremendamente a vida da missionária, mas creio que hoje Ele tem algo de especial para mim e para você nessa noite. Aleluia. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, mais uma vez aqui estamos diante da Tua presença. Deus, já te agradecendo pelos louvores, por tudo que aqui foi feito. Mas agora chegou o momento de ouvir a Tua palavra, Deus, em vista da Tua filha. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem usado ela com poder e autoridade. E nós estamos aqui com nossos ouvidos atentos, nosso coração aberto para ouvir a Tua voz. Senhor, fala com a Tua igreja, usa a Tua serva, Senhor, grandemente nessa noite. Pai querido, estamos aqui, Senhor, porque precisamos de Ti. Espírito Santo de Deus, movimenta as águas neste lugar, Senhor. Faz um milagre, Deus. Faz, Senhor, acontecer o impossível nesta noite, neste lugar. Pai querido, continua conosco. É o que pedimos a Ti e te agradecemos em nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias. Aleluia. A igreja pode se sentar um instante. Eu gostaria de estar louvando ao Senhor antes de entrar na mensagem nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor está aqui neste lugar. Não perde a oportunidade de falar com Ele. Amém? Oh, aleluia. Glória a Deus. Tudo que foi dito nessa noite só confirmou a mensagem que o Senhor ardia em meu coração. Eu creio que Ele tem bênção para mim e para a tua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Essa minha câmera é uma bênção. Aleluia, Jesus. Quem disse que não tem mais jeito pra você? Glórias a Deus. Certamente não conhece o teu Deus. Não tem ideia do que esse Deus pode fazer pra dar vitória a quem é servo seu. Quem disse que já está tudo acabado, que você já é um derrotado, desconhece o poder que seu Deus tem. Mas você sabe, não sabe que Ele luta por você e o impossível Ele vai fazer. Mas uma coisa certa, a vitória vem. Abre a tua mão, sabe, pra te dar vitória. Ele para o tempo, muda a estação, acalma a tempestade, abre o Rio Jordão, prepara um banquete em meio ao deserto pra te dar vitória. Ele abre porta onde não tem parede, tira água da rocha pra matar sua sede, vem na hora exata, no momento certo. Ele não tarda, não falha, não perde batalha, derrota gigante, derruba a muralha, passeia no fogo, caminha no mar. Se tem crente na cama, faz leão, jejua, Ele ordena, Ele manda, Ele faz como quer, Ele tem, Ele pode, porque Ele é o leão de Judá e de Davi. Quando Ele opera, ninguém pode impedir. Ninguém vai impedir o que Deus tem pra lhe dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. Ninguém vai apagar o que Ele assinou. Deus hoje decretou vitória pra você. Haja o que houver, você irá vencer. Deus está no controle de tudo e tem todo o poder. Ele não tarda, não falha, não perde batalha, derrota gigante, derruba a muralha, passeia no fogo, caminha no mar. Se tem crente na cama, faz leão, jejua, Ele ordena, Ele manda, Ele faz como quer, Ele tem, Ele pode, porque Ele é o leão de Judá, raiz de Davi. Quando Ele opera,
Jesus. Certamente não conhece o teu e o meu Deus, não é verdade, irmãos? Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, aleluia, nessa noite lá no Novo Testamento. Oh, glória a Deus. O livro de Atos. Deus seja louvado neste lugar. Oh, aleluia. Muito me alegrei com os louvores que foram entoados, com a palavra que a nossa missionária irmã Matilde leu nessa noite. Venho tão somente para confirmar a palavra que o Senhor jardim em meu coração. Livro de Atos, o capítulo é o 12. Oh, glória a Deus. Ele é logo depois dos evangelhos, irmãos. Aleluia. Tem o Mateus, tem o Marcos, tem o Lucas. Aleluia, Jesus. Tem o João, vem ali o Atos. Oh, glórias a Deus. Atos capítulo 12. Oh, aleluia. Todos os irmãos encontraram? Achou, irmão Rose? Oh, glória a Deus. O Senhor sempre coloca um anjo para nos ajudar. Livro de Atos, capítulo 12. Gostaria de ler. Vamos ler a partir do versículo 1, irmãos. Porque naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Lá no versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos das cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Aleluia. Oh, glórias a Jesus. Vamos ali no versículo 13, amados, desse mesmo capítulo. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti? Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e espantaram-se. Aleluia. Você pode se assentar nessa noite, Aleluia. glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Que palavra maravilhosa, que palavra gloriosa. Hoje nós temos o corredor dos milagres. E milagres só acontecem mediante a fé. E milagres só acontecem mediante oração. Então, se você tem orado, se você tem fé, toma posse nessa noite. Porque é o mesmo Deus que enviou um anjo ali para libertar a Pedro daquela prisão, ele está neste lugar. Eu tenho um segredo para te contar. Os anjos ainda obedecem à voz de Deus.
E o mesmo anjo que o Senhor enviou ali, ele pode enviar aqui nessa noite e quebrar as suas cadeias e te libertar da prisão. Porque há prisões, irmãos, que não são feitas de tijolos. Há prisões espirituais. Há prisões sentimentais. E muitas vezes as pessoas olham para você e não sabem que você está preso. Acham que você está livre. É bem assim mesmo, né? Mas o Deus que te conhece e que me conhece tem liberdade para ti nessa noite. E quando nós examinamos, eu não vou falar muito, irmãos, porque eu quero dar tempo para os homens de Deus serem usados neste lugar. Quando nós olhamos para essa palavra, eu fiquei olhando a vida desse homem. E Pedro descansou. A palavra de Deus diz que ele estava ali na prisão e que aguardava o dia que Herodes ia chamá-lo. E Herodes já tinha matado a Tiago à espada. E muitos outros, acredito eu. Porque o povo se alegrava. O povo gostava. E infelizmente não é diferente, né, irmãos? São povos que se alegram com a nossa vitória. Mas tem muitos que glorificam a nossa luta e a nossa derrota. Aleluia, louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz que Pedro estava dormindo. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu tivesse presa numa prisão, esperando a ordem do rei para me matar, eu não pregava o olho, irmãos. Porque às vezes nós temos só uma conta para pagar. Às vezes só uma enfermidade, ou uma tristeza, ou algum não do Senhor bate a nossa porta e a gente já perde o sono. Quando a gente deita na nossa cama e começa a pensar no dia de amanhã, às vezes nem é problema, às vezes é coisas que temos a resolver. Nós perdemos o sono. Imagina com a espada ali, ó, grudada no teu pescoço, praticamente. E esse homem dormiu e ele descansou. Porque aqueles que confiam no Senhor, descansam. Não importa qual é a ordem que tem aí fora. Revela, Senhor. Oh, Espírito Não Santo. importa qual é a cadeia que tem te cercado. Está revelando, Senhor Deus, pelo poder do teu Espírito Santo. Não importa o que dizem no teu dia de amanhã. Descansa, aleluia. Porque descansar é dizer para o Senhor que você confia nele. E eu não estou dizendo para você que é fácil, porque não é fácil. Mas perder o sono não vai resolver o teu problema. Crer em Deus vai. Confiar em Deus vai. Pedro está acordado naquela prisão. Não faria com que as portas se abrissem e ele saísse. Mas ele dormir e descansar. E confiar que a providência vinha de Deus. O Senhor envia um anjo naquele lugar. E ele pode enviar a mim na tua casa. Porque ele conhece o meu e o teu endereço. Porque ele é fiel. Como é bom, irmãos, temos na nossa retaguarda pessoas que oram por nós. Ô irmão, quando você falar para alguém, eu vou orar por ti, ore. Porque aquela pessoa tem confiado na tua oração. E se algo acontecer com ele porque você não orou, Deus vai requerer de ti. E a palavra de Deus diz que a igreja orava. Qual era a oração da igreja? Quem é que pensa, imagina qual era a oração da igreja? Se Pedro estava preso, Senhor, liberta Pedro. Senhor, liberta Pedro. Senhor, tira Pedro da prisão. E o Senhor ouviu a oração daquela igreja. E Pedro bateu na porta. Mas a mesma igreja que orava não creu que Deus poderia fazer. Está aí o motivo de muitas vezes nós não recebemos aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Não adianta nós virmos aqui no corredor do milagre. Não adianta nós levantarmos de madrugada e nem pedirmos para que os homens de Deus olhem pela mim e pela tua vida, se nós não cremos no milagre. Como que você ora a Deus e pede algo para o Senhor e você não crê que Ele te dá? E muitas vezes o Senhor usa alguém para dizer que está te entregando e você não
Pedro descansava. E Pedro ele mesmo não estava orando por ele. Porque a Bíblia diz que ele dormiu e ele descansou. E quando o anjo entrou ali naquela prisão cheia de guardas, né? Por isso que a Bíblia de Deus, a palavra de Deus diz, né? Que é se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Existiam guardas ali, armados, guardando a vida de Pedro. E a Bíblia não nos diz que Pedro estava orando. A Bíblia nos diz que Pedro estava dormindo. Eu não acredito que Pedro não orava. Não era porque ele não acreditava que o Senhor podia fazer, mas porque ele estava num estágio de tão dependência, de total entrega, que o que o Senhor fizesse, estaria feito. Se o Senhor tirasse ele da prisão, Deus ainda seria Deus. Se o Senhor permitisse que ele morresse ali, Deus ainda seria Deus. Será que você tem essa fé? Será que você tem essa convicção? Ou será que no primeiro não que o Senhor te der, você vai desacreditar desse Deus? Pedro foi salvo pela oração da igreja. E a Bíblia diz que o anjo entrou ali naquele lugar e caíram-se as cadeias que prendiam a Pedro. E quando Pedro saiu ali daquela prisão, ele foi caminhando ali com o anjo e chegou a um determinado lugar no pátio que se abriram-lhe os olhos e ele percebeu onde ele estava. E ele olhou e ele achou que era uma visão. Nem ele mesmo imaginava que o Senhor faria aquilo. Ele tinha fé. Ele sabia que Deus podia. Mas se Deus fizesse ou não, ele sabia que tudo aquilo quanto ele já tinha vivido com esse Deus era prova suficiente para saber que ele era Deus. E quando ele se viu solto, ele já foi aonde? Para a igreja. Para a casa dos irmãos que estavam orando por ele. Quando ele tomou posse da vitória dele, ele foi até aquele povo que estava orando e intercedendo por ele. Infelizmente, no nosso meio, muitas vezes não é isso que acontece. Às vezes fazemos as nossas campanhas e permanecemos fiéis e perseverantes. Mas quando tomamos posse da nossa vitória, não voltamos ao lugar de oração para mostrar que Deus é fiel e que Deus faz. Ele sabia para onde ele tinha que ir. E você precisa saber para onde você tem que ir. Tanto na hora da tua tristeza, quanto na hora da tua alegria. É para a casa do Pai. Porque Ele tem refrigério para a tua alma na tristeza. Mas Ele tem festa na tua alegria. Porque o Senhor se alegra com a vitória. E os irmãos têm que se alegrar com a vitória do seu irmão. E que coisa linda aquela menina, né, irmãos? Ela não viu a Pedro, ela só reconheceu a voz de Pedro. E a palavra de Deus diz que quando ela reconhece a voz de Pedro, ela fica tão alegre que ela nem lembra de abrir a porta. Corre lá para dizer para os outros, né, que Pedro havia sido liberto. E aqueles que estavam orando, como eu já disse nessa noite, talvez não acreditassem que eram merecedores de ver e viver aquele milagre. Porque muitas vezes nós fazemos campanhas e fazemos orações diante do Senhor. E às vezes nós recebemos a nossa bênção, não é nem porque a gente não crê que Deus pode. Porque todo mundo aqui sabe que Ele é poderoso. Mas muitas vezes nós não acreditamos que nós somos merecedores. E que aquilo vai acontecer na nossa vida. E às vezes deixamos a bênção passar. Se Pedro tivesse desistido de bater aquela porta, eles teriam perdido a oportunidade de contemplar as maravilhas de Deus. De contemplar aquilo que Deus faz na vida do homem e da mulher. Aleluia. Aleluia, Jesus. O inimigo, ele planta dúvida no teu coração.
Mas temos que ser como aquela menina e temos que ser como Samuel. Precisamos reconhecer a voz daquele que fala conosco. Porque não se engane você achando que Satanás não fala contigo. Ele fala. E ele fala muito. Mas o Senhor também fala contigo. E você precisa reconhecer a voz de Deus. Para que você possa dar lugar à voz de Deus. E não a voz de Satanás. E às vezes ele usa vozes físicas para falar comigo e contigo. Às vezes ele usa pessoas que estão ao nosso entorno para fazer-nos desacreditar do poder do nosso Deus. Mas não desacredite. Quando aqueles homens que eram muito, muito mais experientes do que aquela menina disseram para ela, não é Pedro, ela não desacreditou. Ela insistiu, porque ela sabia quem era Pedro. Então quando o Senhor falar contigo, tenha a certeza, porque se alguém falar para você que não foi ele quem falou, você reconhece a voz do teu Deus. E nada vai lançar dúvida no teu coração, porque você sabe quem falou com você. E Deus não é mentiroso. Nunca. Deus não é mentiroso. Satanás é mentiroso. Deus não. E ele zela pela palavra dele. E ele zela pela verdade dele. Então se ele falou, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Esteja você vendo ou não, ele vai cumprir. Porque ele é fiel. Quando nós examinamos essa palavra e nós observamos aquilo que o anjo disse para Pedro. Glória a Deus. Ele disse assim para Pedro. Ele disse-lhe o anjo: cinge-te, presta bem atenção. Cinge-te, ata as tuas sandálias. E assim ele fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue. Glorificado seja Deus. Aleluia. Aí eu fui lá, né, irmãos? Estudar um pouquinho que faz bem, né? Às vezes aparecem umas palavras meio difíceis na Bíblia, a gente tem que recorrer aos etc. E aí eu fui ver ao pé da letra o que seria cingir-se, né? Porque não é uma palavra que se costuma usar muito. E é preparar-se para o trabalho. Cingir-se é colocar o cinturão, se vestir, se aprumar, se preparar. Porque quando Pedro foi lançado naquela prisão, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que ele dormia. Talvez por outros já terem sido mortos. Talvez na mente de Pedro havia chegado a hora dele. Não que ele tenha se entregado ou que ele tenha desistido. Mas porque quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, nós confiamos que é Ele quem guia os nossos caminhos. E nós sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então Pedro já havia trabalhado muito, já havia vivido muitos milagres, estava ali nos dias de Pentecostes. Então talvez Pedro falou, ó, se chegou a minha hora, amém. E aí quando o anjo disse para Pedro, cinge-te, levanta-te, ergue-te para o trabalho, calça as sandálias. As sandálias, quando você vai observar, naquele tempo, só usava sandália quem não era escravo. Os escravos, eles andavam descalços. Então, quando alguém recebia uma alforria, ele podia passar a usar sandálias. E quando o anjo disse para Pedro, coloca as sandálias, o Senhor estava dizendo para ele, eu te dou a liberdade. O homem pode tentar te afugentar. O homem
homem pode tentar te aprisionar, mas a liberdade vem do Senhor. Eu tenho poder para te dar liberdade. Eu já dizia para Pedro: levanta-te, cinge-te, tu és livre para o trabalho. E por último ele diz assim, ó: coloca sobre ti a tua capa. E capa, aqui nessa palavra, se refere a chamado, a ministério. É o Senhor dizendo assim para Pedro: olha, Pedro, talvez quando colocaram você aqui nessa prisão e foram dizer lá para Herodes, talvez Herodes falou assim, ó: hoje eu coloco um ponto final na vida de Pedro. Hoje eu coloco um ponto final no ministério de Pedro. Mas quando o Senhor diz para ele assim: coloca a tua capa, cinge-te, coloca-te de pé, calça a sandália, põe a capa, porque eu tenho muito mais para fazer na tua vida. Porque longa é a tua caminhada, grande é o teu chamado. Ninguém tem o poder de colocar um ponto final na minha e nem na tua vida. Outrora já tentaram colocar um ponto final na minha vida. E eu acredito que na vida de muitos aqui: ah, tu não vai dar em nada. Tu não tem futuro não. Acho que tu não passa desse ano. Tu não derrotado. Ah, logo, logo tu volta. Mas o Senhor, Ele não precisa apagar o ponto final. Sabe o que Deus faz? Ele vira a página e Ele escreve uma história nova. Uma história diferente. Porque através daquilo que aconteceu na vida de Pedro, eu acredito que muitos daqueles guardas ficaram maravilhados e quiseram conhecer o Deus que abre porta onde não tem porta, que passa e só vê quem Ele quer. Já parou para pensar nisso, irmãos? O anjo passou ali no meio daquele povo, mas só quem viu o anjo foi Pedro. Porque tem mistérios de Deus que é só eu e você. É só Ele e você. E às vezes quem está do teu lado não está entendendo nada. Não está entendendo porque tu está glorificando, nem porque tu está chorando, nem porque o Espírito Santo tem te tocado. Mas aquele que fala contigo no particular, Ele sabe. E tem coisas que o Senhor só vai mostrar para você, porque a tua família ela não tem estrutura para entender. Então seja o Pedro para a tua família. Aleluia. Viva um milagre para a tua família. Receba a sandália, receba a capa pela tua família, leve a fé pela tua família. Aleluia. Para que eles também tenham a oportunidade de ter uma nova história escrita pela mão de Deus. Porque a história que o homem escreve para mim e para você, ela é limitada. O amor que o homem tem a oferecer para mim e para você, ele é limitado. Mas o amor de Deus não. O poder de Deus não. Que coisa maravilhosa! Ele estava dormindo um sono tão pesado que a Bíblia diz que hoje teve que cutucar a corda, homem. Longo é o teu caminho. O Senhor tem dito para a gente aqui nessa noite: acorda! Longo é o teu caminho, aleluia. Não acabou aqui, aleluia. Não acabou aqui, aleluia. Ore cantarai a sorimanai. Oh, glórias a Jesus. Sim, aleluia, coloca-te de pé, aleluia. Calça a sandália, coloca a capa. Toma o teu ministério, coloca nas costas. Às vezes dói, pesa, mas coloca. Deus está mandando dizer: coloca. Quer ser livre? Para Pedro sair daquela prisão, ele teve que ouvir e obedecer o que o anjo mandou. Coloca a capa. Quer ser livre? Quer sair da prisão? Coloca a capa.
e faz aquilo que Deus quer, aquilo que Deus manda. E ele se responsabiliza. Porque a palavra de Deus diz que Pedro saiu. E que alguns dias depois, aquele que tinha colocado o ponto final na vida de Pedro, dando a oportunidade, né, para que o Senhor escrevesse uma nova história, deixa colocar o ponto final, irmão. Deixa colocar. O que importa é que o nosso Deus tem o poder de escrever uma nova história. Morreu. Comido de bicho! Aquele que muitas vezes que acha que tem o poder de te destruir, de te lançar por terra. A partir do momento que você coloca a tua capa e você fala para o Senhor: Senhor, é pesada essa capa, Jesus. Que capa pesada, Jesus. Mas eu vou carregar. Glória a Deus. O Senhor te tira da prisão. E mostra para aquele que colocou o ponto final que quem manda na tua vida é Deus. Que quem decide a tua vida é Deus. E se precisar ser comido de bicho, vai ser. Que Deus tenha misericórdia. Que o Senhor salve, coloque na sua presença e que possa glorificar a Deus juntamente contigo. Porque foi isso que ele fez com Paulo, né? Matou a muitos, perseguiu a muitos. E muitos cristãos daquela época desejaram a morte de Paulo. Muitos até oraram. Mas o Senhor falou assim: não, esse aí é para mim um vaso escolhido. Quando ele foi até ali na casa daquele profeta. E o profeta disse: eu não vou orar para ele não. Ele anda matando os crentes. Tu vai mandar um matador de crente aqui na minha porta? E o Senhor disse: não, eu já tratei com ele. Já está convertido já. E ele foi ali, aquele homem colocou as suas mãos. E quando aquele homem colocou as mãos sobre Paulo, ele não abriu só os olhos físicos, ele abriu os olhos espirituais. E o Senhor tem tirado escamas de olhos aqui nessa noite, para que você possa enxergar o espiritual de Deus, para que você possa enxergar o chamado, o propósito de Deus para a tua vida. Porque a cegueira física às vezes até ajuda a não pecar com as coisas desse mundo, né, irmãos? Mas a cegueira espiritual te impede de enxergar o caminho. E o Senhor quer que você enxergue esse caminho que te leva até Ele. Para que ninguém precise te guiar, para que você consiga ir sozinho. Porque há tempos, irmãos, em que nós precisamos de alguém para nos guiar, para nos apoiar. Mas há momentos em que o Senhor quer que nós caminhemos sozinhos. Não foi assim ali com Daniel? Ele não era amigo lá do Sadraque, do Abednego? Não era? Mas quando ele foi lançado na cova dos leões, o Senhor disse assim: opa, é eu e você. Está preparado para ser só você e Deus? Porque o homem é falho, irmãos. O irmão é falho. O irmão às vezes está mal-humorado. E se nós estivermos apoiados só no irmão, se ele cair, a gente cai junto. Por isso precisamos estarmos apoiados na rocha, que é Jesus, porque esse não cai, esse não abate. Então se apoie na rocha, que é Jesus. Pede para o Senhor abrir os teus olhos espirituais, para que você possa ver aquilo que Ele tem para a tua vida. Não deixa ninguém colocar um ponto final, nem te encerrar numa prisão. Hoje, o Senhor te disse como é que você sai dessa prisão. Coloca a tua capa. Coloca a tua capa. E deixa o anjo caminhar contigo. Amém? Irmãos, eu não vou mais adiante. Não porque o Senhor parou de falar, porque o Senhor fala o tempo todo, né? Mas eu quero ser prudente com o horário, porque eu sei que tem o Corredor dos Milagres, tem homens de Deus para ser usados aqui nessa noite. E nós não podemos ser um impedimento, temos que ser um canal de bênção. Que você fique com essa palavra. Que você saia
saia dessa prisão. Que você se desperte. Que você ouça a voz do anjo. Que você obedeça. Te cinge. Coloca a sandália. Coloca a capa. E sai. Em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade. Amém?